Olá, meus irmãos! Padre Diego aqui para mais uma Palavra Encarnada, a meditação diária do Evangelho à luz do nosso carisma. E nesse dia, 6 de outubro, 27º domingo do tempo comum, vamos juntos meditar com a palavra que o Senhor nos apresenta para alimentar a nossa vida de fé e a nossa caminhada de santidade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos, meus irmãos, meditar com o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, trazia crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, veja que hoje o Evangelho ilumina muito a nossa vida para que consigamos entender o matrimônio como um sacramento. Foi Cristo que elevou o matrimônio à dignidade de ser um sacramento. Porque Cristo entendeu que, de fato, a união entre o homem e a mulher, sobre a bênção do Senhor, o amor que uns sentem pelo outro, fazendo-os agora abdicar-se de si mesmo para o bem do outro, para o bem de quem se ama, assim fazia com que não são mais duas vidas separadas, é uma única vida, é uma só carne, é um só coração, é uma só vida, é uma só alma. É essa espiritualidade que a vida matrimonial traz para o casal, serem unidade, viverem em comunhão. E o quanto nós podemos também, para o nosso carisma, olhar essa realidade da vida sacramental do matrimônio e também podermos beber desta graça, de ver como os casais que vivem uma vida matrimonial longa, de 50 anos, de 40 anos, unidos e sendo uma só carne, sendo uma só vida, né? Buscando a cada dia fortalecer-se nesta unidade, sendo uma vida doada para o outro, porque esse caminho favorece com que esses corações encontrem no outro a alegria de juntos caminharem para o céu. Os discípulos tinham um coração duro, como o Senhor falava no Evangelho de hoje, porque eles viam o matrimônio como um efêmero, como passageiro. Né? Enquanto ela satisfaz a minha necessidade, enquanto o outro satisfaz a minha necessidade, os meus desejos, os meus prazeres, enquanto for útil a mim, então eu estarei com ele ao seu lado. Mas quando eu abusar, quando eu enjoar, quando as dificuldades, os defeitos do outro passarem a me incomodar, então simplesmente eu dispenso, eu dou divórcio à minha esposa, ela segue a vida, eu sigo a minha vida. O mundo hoje caminha também para pensar assim. Mas nós precisamos valorizar a graça do sacramento do matrimônio. Como comunidade, como Carisma Lumen, nós entendemos que um dos elementos da nossa graça originária fundante se encontra a evangelização das famílias. E a família nasce pelo sacramento do matrimônio.
Veja então o quanto o nosso carisma também é resposta para que cada vez mais casais possam encontrar-se em sendo um verdadeiro encontro de almas, encontro de amor fecundo, que faz com que eles possam se entregar por inteiro um ao outro e assim caminharem na fé. É por isso que nós precisamos, cada vez mais no nosso carisma, evangelizar as famílias, ir ao encontro dos casais, ser resposta para a vida deles. E entendermos que esta unidade, esta comunhão, que são elementos preciosos no sacramento do matrimônio, nós, como Carisma Lumen, deveremos a cada dia mais nos fortalecer em uma comunidade que vive unida, que caminha no mesmo carisma, na centralidade de Jesus abandonado, alimentados por uma piedade verdadeira à Virgem Maria e adorando o Senhor na Eucaristia, assim, unidos nessa mesma fé, nesse mesmo carisma, nós sempre caminharemos juntos para a nossa salvação e para que nós possamos resgatar a vida daqueles irmãos que se encontram ainda mais abandonados. Veja que para nós conseguirmos viver esta realidade, esses elementos centrais do sacramento do matrimônio que o Senhor nos apresenta hoje no Evangelho, de ser uma só carne, de viver a unidade, de viver a comunhão, para que nós alcancemos isso na nossa vida carismática, é importante estarmos atentos àquilo que o Senhor apresenta no final do Evangelho. Precisamos ser como crianças. Precisamos voltar a ter aquela originária presença de Deus em nossas vidas. Precisamos ter esse coração aberto à pureza, aberto ao outro, sensível a ser conduzido por aquele Deus que continua a se revelar a nós em nosso mistério cristológico, o mistério da encarnação. O Cristo que se encarna no mais abandonado espiritualmente. E ali podemos deixar que o Emmanuel conduza a nossa história, a nossa vida. Por como as crianças são conduzidas por seus pais, assim somos nós no carisma. Quando nos colocamos como criança, nós deixamos que o Emmanuel vá conduzindo os nossos passos, sendo sensíveis a entender os seus apelos, a entender o que ele deseja revelar ao nosso coração. Frágil, pequeno, tantas vezes miserável, mas que quando se torna como criança, se torna um coração pobre. Então, queridos irmãos e irmãs, eu faço esse convite a todos nós. Vamos buscar a unidade, vamos viver a comunhão à luz de tudo aquilo que os casais vivem no sacramento do matrimônio. Não nos deixemos contaminar pelo descarte. Não vamos descartar o outro próximo, não. Ninguém é descartável. Não sejamos indiferentes e egoístas. Precisamos ser resposta ao mundo. E para que sejamos resposta ao mundo, precisamos viver a comunhão e a unidade. E assim, para que alcancemos isso, tenhamos um coração de criança. Um coração que é conduzido por esse carisma. Um coração que é conduzido pelo Emmanuel. Um coração que deixa que o Espírito Santo fale no íntimo de nós, para que nós possamos a cada dia mais buscar e encontrar a presença de Cristo nos pobres e abandonados. Deus abençoe, meu irmão. A Virgem Maria, seja ela a nossa fiel educadora, como educou seu filho quando criança. Agora a Virgem Maria vem educar o nosso coração que se faz de criança, o nosso coração que se faz pobre, para que ela, com seu coração puro e imaculado, nos ensine a termos também um coração puro e sensível ao Senhor. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.